Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, mais um dia a misericórdia e a graça de Deus faz presente em nossa vida e eu gostaria de compartilhar mais um devocional com vocês. A palavra é: não acredite em mentiras. Dizem que uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade, porém isso é um engano. A Bíblia diz que mesmo contada muitas vezes, uma mentira continua sendo uma grande mentira. Portanto, não acredite nessa falácia maligna. Infelizmente, muitos têm acreditado em mentiras. E como sabemos, o maior mentiroso da história é o diabo. Em João 8,44 lemos: Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo mente e diz que você não consegue, que seu casamento não dará certo, que sua família é um fracasso, que você nunca alcançará seus objetivos. E muitas pessoas acreditam nessa mentira. Aqui fala, em João 8,44, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui fala, que o diabo, ele desde o princípio, ele já foi isso, Foi por isso que ele foi expulso do céu, por Deus, e com ele uma parte dos anjos, veio também sobre, caíram, Aqui fala que ele é o pai da mentira. E muitas das vezes ele coloca as coisas na vida da gente que não vai dar certo, que a gente é um fracasso, que a gente não consegue, que o casamento da gente não dá certo, que a família da gente não dá certo, que os filhos da gente não vão dar certo. Ele tenta a todo modo nos pôr para baixo, nos fazer acreditar nas mentiras que ele coloca. Muitas das vezes as pessoas ao nosso lado têm ouvidos que dão ouvidos a ele, chegam para a gente e falam as coisas, para nos desmotivar, para nos pôr para baixo, mas a gente tem um pai que nos ama, a gente tem um pai que luta por nós, a gente tem um pai que acredita em nós, sabe? Que nos dá força, que nos dá sabedoria, que nos dá entendimento, que nos dá misericórdia, sabe? Então não acredite nessas mentiras, sabe? Que o diabo lança sobre a sua vida. Não acredite que ele possa, sabe, afetar você em algo. Se você tem um pai que te ama, que cuida de você, que morreu numa cruz para te salvar, para te livrar de todos os pecados, cara, não tem mentira que ele invente que possa superar o sacrifício que Deus fez por você naquela cruz. E fala, talvez ele tenha mentido nos últimos dias, dizendo que você não é capaz e que o Criador o abandonou. Não acredite nas mentiras do maligno, creia na verdade. Aqui fala, que para você não acreditar, no que ele diz nesses dias. E aqui fala, acredite que Deus está com você, que Deus é a verdade, acredite na verdade. Então aqui eu até queria compartilhar algo com vocês. Há muito tempo atrás eu tive uma depressão, sabe? E o que me tirou dessa depressão foi me aproximar de Deus. Então a todo tempo, eu não sei se você já passou por isso, mas a depressão ela é o momento que o inimigo mais tenta te frustrar, tenta te deixar naquela cama, naquele quarto, dizendo que você não vai sair dali, que você não é capaz, que todo mundo te abandonou. Cara, a sensação é real que todo mundo te abandona, sabe? Mas tem uma pessoa que nunca te abandona e que está todo o tempo ali passando com você aquilo, que é Jesus Cristo. E foi somente me apegando a Ele, somente me aproximando dEle, que eu consegui sair daquele quarto, que eu consegui mudar aquela história, aquela situação. Então, independente de tudo que
o que aconteceu ou o que ele falou, sabe? Não tinha poder sobre a minha vida, porque eu acreditei em quem mais poderia me tirar daquele quarto, que era Jesus Cristo. Então, não importava o que ele diria, o que ele falava, sabe? Somente Jesus Cristo foi capaz de me tirar daquele quarto. E se você se encontra nessa mesma situação, né? Não a esse ponto, mas talvez a esse ponto, cara, creia, somente Jesus Cristo pode te tirar desse lugar, desse cativeiro. Somente Jesus Cristo pode silenciar essas vozes que dizem que você não é capaz, que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, e somente no poder de Jesus Cristo. Então se aproxime dele nesse momento, nos momentos difíceis, né? Que somente ele pode te livrar disso daí. Aqui fala, em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele veio para lhe dar vida, vida em abundância. Então não acredite em mentiras, viva pela verdade, pois Cristo é a verdade. Então aqui fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim, né? É a nossa vitória, né? É a nossa verdade, é a nossa verdade viva. Não acredite nas mentiras do inimigo. Aqui fala na reflexão, em que mentiras de Satanás você tem acreditado. Então que nesse dia você possa refletir sobre isso, sabe? Sobre as coisas que acontecem na sua vida. E, cara, se você tem acreditado em algo, deixe de acreditar. Você tem um pai que te ama, um pai que te fortalece, que te acorda todo dia pela manhã e te dá a oportunidade de recomeçar. Então, creia na verdade de Jesus Cristo, que é muito mais importante do que as mentiras do diabo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que hoje seja uma sexta-feira de vitórias para todos nós. Em nome de Jesus.